vamos aí chamar o pastor Davidson. Pastor Davidson, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Hoje é aquele dia, né, meu amigo, onde nós estaremos aí adentrando, se é que eu posso falar dessa forma, aí no livro, né? Se alguém ainda não tem o livro, ó, eu tenho aqui, o meu tá aqui, o do pastor Davidson tá ali. Mostra aí, olha aí, ó, 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 ó. Se alguém ainda não tem o livro, queridos, eu quero te indicar a adquirir esse livro. Bênção, bênção, bênção pura. O pastor Davidson aí está expondo, né, a partir desse livro. E eu quero, nesse momento, nessa manhã, dar a palavra para que ele possa aí falar, para que ele possa estar nos ensinando. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, que sempre no final a gente abre a oportunidade para que as pessoas possam perguntar. E se você tiver dúvida, pergunte. Não é verdade, pastor Davidson? Isso, é só perguntar que a gente tenta responder. Se eu não souber, eu peço para o pastor Aderson. Pastor Davidson, fique à vontade, tá bom? Obrigado, meu querido. Assim como o pastor Aderson, né, falou, o nosso estudo a partir de hoje é totalmente voltado para a exposição de partes importantes desse livro, A Ética do Casamento Judaico. Não é? Ele é a minha monografia de mestrado, que eu estive publicando, né, depois de um tempo, e eu tenho a certeza de que vai ser bênção, não é, para a gente poder estudar e conhecer como funciona o casamento, temas afins, né, para o casamento, para a família, na perspectiva judaica, que nós também, como cristãos, assimilamos essa ética do casamento, essa ética familiar judaica. Ao longo do nosso estudo, você vai entendendo o porquê que a família é tão atacada hoje, porquê que Satanás ataca tanto a nossa família, a nossa vida em família, né? Vamos entender bem isso aí, tá bom? Mas antes de começar com o nosso conteúdo, quero lembrar os irmãos que nós já temos uma série que fizemos também aqui para a Igreja de Aracruz e também está no meu canal do YouTube, né? Essa série baseada nesse meu livro aqui, é meu lançamento mais recente, que são as revelações originais do Salmo 23, totalmente falado versículo por versículo, palavra por palavra, na língua hebraica, tá bom? Então, se você quiser, dá uma conferida, faz uma busca aqui no site do Facebook da Igreja Congregacional de Aracruz, ou, se preferir, vá lá no meu canal do YouTube e você vai achar também esses vídeos, né, sobre o Salmo 23 ali, tá ok? Muito bem, falamos nas duas quartas-feiras passadas, falamos das bênçãos espirituais e familiares que estão contidas no Salmo 128. A gente aprendeu, então, bastante material interessante ali, não é? Hoje vamos começar propriamente no conteúdo do livro, né? A ética do casamento judaico. Eu vou pedir, então, para o pastor Aderson liberar a tela, porque eu vou estar colocando, então, a tela aqui, né? Para que a gente possa, de verdade, estar pegando aqui o material, não é? Pode liberar, pastor, isso aí, obrigado. Muito bem, você já deve estar vendo aqui a tela. Essa é a introdução, o início da introdução do livro. Não é? Onde você vê aqui nessa tabela o texto em hebraico, a tradução em português, e embaixo, né, nessa linhazinha de baixo, você vê a transliteração, que é o modo, né, o modo que a gente escreve, que é o modo como a gente vai estar fazendo a leitura do texto em hebraico. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, Números 12, versículo 1, é o texto base que motivou a estar produzindo essa pesquisa e daí produzindo o livro, por causa de um casamento bastante controverso. E vamos tentar entender aqui o que aconteceu naquele período. Foi o casamento controverso de Moisés com a mulher cuxita. Mas vamos ver como é que está aqui, né? Primeiro em português.
E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomou, porque a mulher cuxita tinha tomado. Então, olha que interessante, né? O texto diz aqui que o motivo pelo qual tanto Arão quanto Miriam estavam fazendo uma sedição contra Moisés, né? Fazendo uma revolução ali contra a liderança de Moisés, o texto disse que foi por causa dessa mulher cuxita, ou seja, mulher de um lugar chamado Cush. E aqui vai entrar umas controvérsias que vamos trabalhar sobre o que significa isso, o que isso tem a ver, né? Por que que uma mulher que veio de Cush, que era uma nação pagã, por que que isso foi motivo de rebelião de Arão e Miriam contra o seu irmão Moisés, já que estavam todos ali, né, imbuídos de um mesmo propósito, de estar levando o povo de Israel para Canaã, nessa, nessa, nessas andanças pelo deserto, não é? Então, o texto, ele, em hebraico, se lê assim: Vatedaber Miriam ve'Aaron bemoshe al odot haisha bakushit asher lakar ki isha kushit lakar. Né? Então, você deve estar bastante... deve colocar lá na sua mente essa palavra aqui, né? Mulher cuxita, tá bom? Porque Moisés havia se casado com essa mulher cuxita. Vamos então para o capítulo 3 do nosso livro, que é o que realmente nos trata, né, ou nos importa aqui para falar sobre um comentário sobre esse casamento problemático de Moisés com essa mulher cuxita. E a partir dessa constatação é que a gente vai tomar início, né, e nessa aula de hoje vamos falar só sobre isso, sobre esse casamento problemático, tá bom? Temos aqui uma citação feita por Sirac, que é um livro judaico, tá bom? Comentário judaico. Chicotadas deixam marcas, mas a língua maldosa rompe ossos. Muitos perecem pela espada, mas a língua abateu número ainda maior. Né? Então, de fato, esse provérbio aqui de Sirac mostra para nós o quanto na cultura judaica eles levam a sério o que eles chamam de Lashon Hara, em hebraico. Lashon Hara significa língua amaldiçoadora, não é? Língua que fica proferindo maldições. Ou seja, a fofoca, a própria situação de estar criando maledicências, né? A língua maledicente. Se diz em hebraico Lashon Hara, tá? Muito bem. Então, Números 12:1 trata de um momento bastante peculiar na família de Moisés. No momento em que ele tomou uma mulher cuxita por esposa, ocorre uma reação imediata por parte de seus irmãos. Qual foi o objeto das críticas de Miriam e Arão? O casamento misto, um segundo casamento ou a negligência de Moisés para com a sua esposa Zípora, né, que em hebraico se pronuncia Tzípora. Né? Então, qual foi aqui a questão? Porque essa é a questão aqui, né? O que aconteceu ali? Porque a esposa de Moisés, a gente lembra que era Zípora. Então, quem era essa mulher cuxita? Aqui temos um problema de identidade. Será que o problema que causou essa separação e essa sedição de Arão e Miriam foi por causa do modo como Moisés estava tratando Zípora, sua primeira esposa, que na cultura judaica, se é a primeira esposa num casamento, né, num casamento polígamo, a primeira esposa tem a primazia. Será que ele estava tratando mal a Zípora, sua primeira esposa? Será que era o fato de ter se casado propriamente com a mulher que veio de Cush? E a gente vai entender o porquê, né? Essa questão também
que diz respeito, né, a esse outro povo, a essa outra nação com quem Moisés se casou. Será que era isso? É o próprio fato do segundo casamento, a poligamia em si? Ou será que a mulher cussita seja a própria Zípora de uma olhada de uma outra perspectiva, né? São questões que se levantam na identidade dessa mulher cussita com quem Moisés se casou. Esta questão merece nossa consideração devido ao fato de que poderemos ver qual foi a postura ética assumida por Moisés mediante a clara proibição legal ao casamento místico. Sim, o casamento misto, ou seja, o casamento misturado, né, de israelenses com povos pagãos, eles de verdade foram proibidos pela lei. Você vai ver aqui nos textos que eu abri aqui agora, nessa janelinha aqui, né? Gênesis 24, 3 e também 28, versículo 1, né? Olha o que diz o 24, 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Ou seja, era uma preocupação, porque de fato havia proibição de casamento misto, tá bom? Que era o casamento de um homem israelita com uma mulher de outra nação. Isso era o casamento misto, tá bom? Na perspectiva bíblica. Gênesis 28, 1. E Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe, e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Não era para tomar, tá bom? Isso era tomar mulher, né, das filhas de Canaã, era se casar com elas, né? Êxodo 34, de 11 a 16, aqui, ó. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora de ti os amorreus, cananeus, heteus, fariseus, heveus, jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Laço, né, do passarinheiro, né? Laço que é uma armadilha, né? Mas os seus altares derrubareis, ou seja, altares de adoração pagã. As suas estátuas quebrareis, também estátuas de deuses pagãos. Os seus bosques cortareis, bosques de adoração pagã também, né? Aqui tudo é referência a paganismo. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Para que não faças aliança com os moradores da terra, enquanto eles se prostituírem após os seus deuses, os sacrificarem aos seus deuses. Ou seja, havia prostituição cultual pagã. Então, o texto aqui de Moisés está proibido o povo de Israel de se misturar com esses povos, inclusive com a promiscuidade, né? Com essa prostituição promíscua dessa prostituição pagã. Ou sacrificar a seus deuses, tu como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E aqui vem o que nos interessa, ó, e tomes também mulheres das suas filhas, para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Aqui a idolatria está associada ao pecado de prostituição. Então não era para pegar mulheres, né? Não era para ter mulheres desses povos pagãos, tá bom? Ou seja, era para praticar a endogamia, que vamos falar também bastante aqui em nossas aulas, né? A endogamia é o casamento dentro dos próprios parentes, dentro da própria linhagem judaica, tá bom? E não misturar com mulheres de outros povos. Então, é proibido tomar mulheres das suas filhas, das filhas desses povos pagãos, para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Por quê? Com tantos casamentos, haveria também o perigo da idolatria. É só lembrar da história de Salomão, né? Começou muito bem, mas por causa de tantos casamentos que ele teve que fazer como acordos com outros povos, outras nações, ele costurou assim a paz, mas o preço foi muito alto, não é? E Salomão, então, terminou a sua vida de um modo muito triste, do ponto de vista espiritual. Outro texto aqui, Deuteronômio 7, versículo 3, que também é citado. Nem te aparentarás com elas, no caso de mulheres pagãs, não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos, né? Ou seja, o casamento é estritamente endogâmico. Josué 23, 12 e 13.
Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante das nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, ou seja, né, com casamentos, né? Vós a elas entrardes e elas a vós. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede. Laço, né, para a vida familiar, a vida pessoal, e rede também, né, para armadilhas, né? E açoite aos vossos lados, ou seja, açoite nos lombos, né? Que aqui traz aquela ideia antiga de escravidão. E espinhos aos vossos olhos. Espinho para ferir os olhos, né? Para cegar os olhos. Até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Veja quanto esse versículo aqui é pesado para falar da proibição de casamento com mulheres, com pessoas, né? De outras nações. Tanto homens com mulheres, quanto mulheres também homens, né? Para não se misturarem entre as nações. Esdras 9, versículo 12. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Aqui tinha esse valor da terra como herança para o povo de Israel. Né? Neemias 13, 25. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a teus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Veja o quanto isso era sério, né? Que Neemias está falando aqui, de um modo, né, bastante exagerado até, né? Mas para dar ênfase o quanto era proibido e complicado a mistura em casamento com esses povos pagãos. Né? Então, todas essas passagens aqui que a gente acabou de ler mostram para nós a seriedade de Israel estar se envolvendo apenas com casamentos endogâmicos, casamentos dentro da própria linhagem do próprio povo de Israel, para que não houvesse mistura com outras nações, com outros povos. Por quê? Porque casamento é coisa muito séria. Quando você se casa com alguém, você está compartilhando a sua vida com esse alguém. Para nós hoje, nós que não somos israelenses, né, nós que somos brasileiros, portanto, do ponto de vista judaico, nós somos gentios, né? Gentio é todo aquele que pertence ao povo que não é o povo judeu. Então, todo aquele que não é judeu, toda mulher que não é judia, é gentia, tá bom? Nós brasileiros, a menos que algum de nós aqui tenha ascendência judaica, que não é o meu caso, por exemplo, então nós somos gentios, ok? Para nós fica o princípio de preservar a nossa vida. Se eu quero ser feliz no meu casamento, eu não posso me misturar com pessoas, no caso, que tenham uma fé muito díspare da fé cristã. Se eu sou cristã, se eu levo a sério a minha fé cristã, é de muito bom tom, é de muita sabedoria eu estar escolhendo com critério, e o critério é espiritual, é de fé mesmo, com quem eu vou me casar. Né? Eu me casei tarde na vida com a minha esposa. Por quê? Porque eu não achava moças que fossem adequadas. Não é que eu era o suprassumo, né? Não, mas eu escolhi muito bem. Eu me esforcei para poder escolher bem e não me arrependi, né? Casei com uma esposa maravilhosa, com a mesma fé que eu tenho, uma fé muito, muito ativa e muito viva. Ela compreende o meu ministério e é uma bênção na minha vida, minha esposa Márcia. Né? Então, se você que está me ouvindo aí ainda é solteiro, ainda é solteira, não fica desesperado para casar com o primeiro que aparecer, né? Com a primeira que aparecer. Não. Principalmente se você leva a sério a sua vida cristã. Busca no Senhor, fica em oração, claro. Vai se perfumar também, vai se arrumar direito. Se está gordinho, vai tentar emagrecer, para ajuda também, né? Vai ter, se você é cristão, homem, né? Você vai procurar ter um emprego que possa garantir depois uma vida estável, do ponto de vista financeiro,
não é? Enfim, né? Procura alguém cristão, alguém cristã para se casar, não é? Isso faz toda a diferença, não precisa ter pressa. Essa é uma decisão muito importante na sua vida e é bom você ter muita certeza de com quem você vai compartilhar a sua vida. Como falamos aqui na aula anterior, a palavra hebraica para amor é ahav, que significa doar-se, né? Você vai se doar em toda a sua vida para essa pessoa com quem você vai se casar. Então é bom levar a sério, né? Por isso que Deus também fez com que o povo levasse muito a sério essa questão de não se misturar com povos pagãos, porque não havia compatibilidade da fé e do próprio chamado de Deus para Israel como nação santa, não é? Não podia se misturar, portanto. Vejamos alguns dados relevantes reservados no transcorrer das pesquisas, né, que eu fiz aqui para esse livro. Partindo do monte de Deus, em Números 10, versículo 11 em seguinte, o povo caminhava sob a liderança de Moisés, lentamente através do deserto em direção à terra de Canaã. As estações dessa marcha são, na maioria, desconhecidas e não podem ser localizadas com exatidão, ou seja, todo o trajeto, né, geográfico não tem muita precisão para a gente perceber, mas, de um modo mais geral, dá para entender por onde caminhar, né? Dentro do que podemos localizar, se destaca o deserto de Parã, o oásis de Cádiz, tá bom? São dois lugares que foram mencionados aqui nesses textos números. Portanto, temos aqui uma possível alusão a esses lugares aqui que dá para localizar aproximadamente do modo geográfico. No entanto, apesar destes pontos fixos, não é possível reconstruir uma rota razoável da travessia, né, do Mar Vermelho. Que, na verdade, em hebraico nem se chama Mar Vermelho, tá? Em hebraico é Yom Suf, ou seja, Mar de Juncos, porque por onde Moisés atravessou com o povo, com o mar aberto, era um mar que tinha muitos juncos, né? Então, era assim que era conhecido e chamado em hebraico, Mar de Juncos. Muito bem. Durante a caminhada ocorreram repetidas sedições, ou seja, uma sedição é uma rebelião, né? Do povo contra Moisés, do povo em geral contra Moisés e contra Yahweh, contra o nome de Deus, né? Yahweh é o nome, é o tetragrama sagrado, é o nome de Deus. No caminho são despachados espias para a terra prometida, ou seja, foram destacados os 12 espias para irem até as 10 espias, aliás, para irem à terra prometida, né? Entre os quais Caleb exerce um papel fundamental entre os espias. A ordem de Yahweh de retornar ao Mar dos Juncos, ou seja, o mar Vermelho, né? Não é cumprida por Israel. Veja aqui a ordem, né? Números 14 e 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, Mar de Juncos, né? Mas não foi obedecido. À procura de uma brecha, Israel arrisca uma batalha em Ormá, porque se fosse por esse caminho que Deus havia mandado, eles não enfrentariam uma batalha. Às vezes acabaram escolhendo ir por lá. Aqui já começa também problemas aqui para Israel com respeito à obediência a Deus, né? Sobre a qual se relata duas vezes em contextos diferentes, que é essas passagens aqui de Números 14 e Números 21, né? E é derrotado, portanto, nessa batalha aqui, em Ormá, eles são derrotados. Às constantes oposições do povo, Yahweh reage aplicando castigos e também ordenando uma caminhada de 40 anos no deserto. Podia durar aproximadamente uns 2 anos, meses até, né? Acho que não chega nem ano, são 2 meses, 3 meses de caminhada, se fosse direto, né? Mas por causa disso aqui, durou 40 anos no deserto. Até que a geração rebelde esteja morta. Deus quis realmente que aquela geração inteira rebelde morresse no deserto. Só depois, então, é que ele permitiria que Israel chegasse a Canaã, que chegaram realmente por Josué, não por Moisés, né? Por fim, Israel aparece novo em Cádiz, para dali avançar, mas de modo algum em linha reta, e sim por caminhos tortuosos, até a Transjordânia. Essa caminhada no deserto é o resultado de um complicado processo histórico traditivo.
Histórico, né, porque tem a ver com história, traditivo, porque tem a ver com tradição, ou seja, um processo de tradição histórica, mas, sobretudo, literário, né? Ou seja, o texto que nos apresenta na Bíblia mostra essa caminhada no deserto como resultado complicado desse processo de rebeliões, né, constantes de Israel contra Deus e contra Moisés no meio do deserto. Em termos históricos, é praticamente inaproveitável, mas Goethe notou que não se trata de historiografia, mas sim como ocorre nos 4 últimos livros do Pentateuco, de uma narrativa que nos apresenta o triunfo da fé. Querido ou querida, pode parecer que está complicada aqui a linguagem, porque de fato isso aqui, como eu disse, era a minha monografia de mestrado, né? Então, por mais que eu tentasse aqui amenizar um pouco a linguagem, mas sempre vai ter uma coisa um pouco mais técnica, né? Eu, inclusive, pulei o primeiro e o segundo capítulo do livro por questões técnicas também, porque são os capítulos mais técnicos do meu livro, né? Depois vai melhorar a linguagem, pode ficar tranquilo, tá bom? Bom, a análise literária crítico-formal, entretanto, mostra que as coisas se situam de maneira diferente do que as tradições do Êxodo e do Monte de Deus no deserto. Temos aqui não um complexo coeso de tradições, mas um conglomerado de notas e sagas avulsas, ou seja, histórias de sagas que são contadas sem muita conexão uma com a outra, né? São avulsas. Uma ordem razoável não se consegue perceber, pois cada uma das peças avulsas poderia, da mesma maneira, ser localizada em diversos lugares sem que se percebesse a diferença. E aqui também tem questões literárias que eu vou pular aqui porque são informações mais técnicas, né, que a gente vai não gastar muito tempo aqui. No texto original de Números 12, versículo 1, como nós vimos, né, ocorre a palavra lacar. Você lembra? Eu li aqui a palavra lacar, em hebraico. Verbo que está na ação kal, né, que é o tronco verbal de ação simples, no modo perfeito, ou seja, no modo já com a ação já completada, ou seja, geralmente traduzido como passado ou presente, mas com essa ideia de ação completa. Na terceira pessoa do masculino singular, que possui o seguinte significado, lacar, né? Tomar, adquirir, ir ou buscar. Agarrar, receber, adquirir, comprar, né, no caso, se fosse uma mercadoria, trazer, ou no caso aqui do contexto, se casar. Ou seja, levar uma esposa para si, né? Se casar. É nesse sentido aqui que, claro, o texto se refere quando Moisés diz que se casou, né, com essa mulher cuxita, tá? A palavra que aparece ali é lacar, que é tomar, né, pegar para si, tá? Essa raiz é usada mais de 1000 vezes no Antigo Testamento e, com frequência, a nuance do seu sentido depende das palavras com que é empregada. Como em português, pode-se tomar vingança, ou receber o opróbrio, Deus recebe ou aceita a oração no Salmo 69, 6, versículo 9, né, na verdade. Onde o verbo é usado como paralelo de chamar, ouvir. Então, aqui fala também, de modo mais técnico, várias acepções dessa palavra lacar, tá? Que significa tomar. O termo lacar é bastante comum na Torá, no Pentateuco, né? Para se referir ao ato de se tomar alguém por esposa. Então, é muito comum, tá? Mas essa constatação ainda não nos revela o que ocasionou a reação dos irmãos de Moisés, nem sobre quem era, afinal, aquela mulher estrangeira. Como podemos entender esse texto obscuro, alvo de tanta controvérsia no meio acadêmico e erudito? Para que possamos desvendar a deitada mulher cucita, vejamos, em primeiro lugar, alguns dados geográficos sobre Cush. Aqui vamos falar de Cush, tá bom? Para a gente conhecer essa cidade, um pouco da geografia dela é importante para a gente tentar entender por que houve tanto problema por Moisés ter se casado com ela, tá? Cush refere-se à região imediatamente ao sul e a leste do Egito, ou seja, na parte de baixo do Canadá, do mapa egípcio, né? Inclusive a atual Núbia, o Sudão e a Etiópia, dos escritores clássicos, não a atual Abissínia. Sua área geográfica teria início da primeira catarata do Nilo, onde atualmente fica a represa de Assuã, país satélite e às vezes governante do Egito. O nome deriva do egípcio que é Kish,
junto com o adjetivo patronímico, e a palavra aparece 57 vezes no Antigo Testamento, tá? Então, Cush portanto, é um povoado, é uma região que está completamente atrelada ao sul do Egito, ok? Então, é importante você entender isso. Os povos egípcios até hoje têm essa coloração de pele de morena para negra, não é? E é muito característica. E o pessoal de Cush também tinha essa coloração, talvez até mais para a cor negra mesmo, né? Os autores do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento nos trazem a lume algumas importantes informações complementares sobre a possível relação geográfica de Cush e Midian. Por quê? Porque Zípora, o texto bíblico diz que Zípora era midianita, assim como Labão, né, que era o pai de Zípora e também se tornou sogro de Moisés. Labão, inclusive, era um sacerdote midianita. Né? Será que existe relação de Midian com Cush? Se a gente descobrir alguma relação, a gente pode talvez ter uma hipótese para entender que essa mulher cuxita possa ser uma forma diferente de se referir à própria Zípora mesmo, tá? Mas essa é uma questão, é um mistério, né, que nos leva a tentar entender quem era essa mulher, né? Mas vamos ver aqui, ó, a ligação de Cush com Seba, no sul da Arábia, isso acontece, né? Declarações acerca da riqueza do seu comércio também, né? Esse comércio árabe de Cush. E o fato de que a esposa de Moisés é chamada de Cushita ou Cushita, somaram para levar alguns estudiosos a acreditar que houve uma Cush na Arábia, conforme você pode ver aqui em Números 12:1, que é o nosso texto base, conferindo com Êxodo 2:21. Né? Vamos ver aqui Êxodo 2:21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, que era Labão, né? E ele deu a Moisés sua filha Zípora, tá bom? Isso aqui em Midian. Onde Zípora é claramente uma midianita, tá? Então está muito claro aqui que ela era midianita. No entanto, uma rápida olhada no mapa bíblico, né? Mostrará que o sul da Arábia encontra-se separado da Etiópia por uma pequena extensão de mar. Ou seja, passando essa extensão de mar, Etiópia e Arábia tinham conexões ali, né? Ademais, o fato de que a língua etíope é semita é ainda outra indicação da ligação, ou seja, a língua falada na Etiópia era também semita, assim como o hebraico, falado também por Midian, né? Ou falado ali por Midian, que também tinha língua semita, e também por Israel, né? No caso aqui, famílias linguísticas, né? Muito próximas. Para as outras soluções possíveis, torna-se necessário identificar a Zípora e a mulher cussita. Tá bom? Então, havia sim certo grau de semelhança. Há alguma relação de Cush com Midian? Alguns comentaristas afirmam que, quando entendemos as particularidades geográficas antigas, muita coisa parece se ajustar para a solução dos problemas. Encontramos de forma resumida na tradução ecumênica da Bíblia, né? Que nos traz no local, aqui uma expressão em latim que significa no local, o seguinte comentário. Cuxita normalmente significa etíope, mas talvez também midianita. Tá bom? No caso aqui, Abacuque 3:7 põe em paralelo Cuxã ou com Midian. Então, de fato, são nações próximas, né? Que, às vezes eram até usadas culturalmente como referência a uma outra, né? Este versículo levanta muitos problemas. Trata-se de Zípora, a mulher midianita de Moisés, ou de uma segunda mulher que teria desposado neste momento. Qual o objeto das críticas de Miriam? O casamento de Moisés com uma estrangeira, o fato de que toma a segunda mulher, ou ainda, como pensa toda a tradição judaica, o fato de que se tenha separado de sua mulher cuxita. Né? Então aqui nós temos algumas questões. Né? A tradição judaica parece que já se coloca a favor de que a separação de Moisés dessa mulher cuxita é que foi o fato que motivou a rebelião de Arão e Miriam, tá? Mas são conjecturas, tá bom?
A primeira corrente de interpretação, portanto, identifica a mulher cusita como Zípora, a única esposa de Moisés. Portanto, Moisés não teve segundo matrimônio, apenas o primeiro. Não é? Apesar de a maioria dos estudiosos e exegetas entenderem que a mulher cusita era Zípora, descobrimos que existe uma segunda corrente das tradições judaicas. Essas lendas judaicas afirmam que a mulher cusita foi a primeira esposa de Moisés, enquanto que Zípora, na verdade, era a segunda. Era uma outra hipótese aqui, né? Ela sugere, então, que antes de Moisés fugir para o deserto de Midian, ele foi comandante-chefe de uma campanha egípcia contra a Etiópia. Tarbis, a filha do rei etíope, teria se apaixonado por ele, o que resultou no casamento dos dois. Parece que é hipótese, tá ok? Não é comprovado, não. É apenas uma hipótese de que provavelmente mulher tenha se casado com Moisés tenha se casado com essa primeira mulher etíope, a Cushita, né? Se for o caso, o nome dela poderia ter sido Tarbis, mas é apenas uma conjectura mesmo, tá? No entanto, entre os sábios judeus, a corrente de que a mulher Cushita e Zípora era a mesma pessoa parece ser a mais forte, tá bom? Segundo a Gemátria judaica, a Gemátria é uma forma de estudar a Bíblia que o judeu usa, fazendo comparações numéricas, né, de resultados numéricos e até matemáticos. Tá, isso aqui a gente não costuma usar, mas o judeu usa muito. Usa associações numéricas com soma de letras que vão se tornando sentenças numéricas, e então eles fazem aproximação de sentido por causa dos números que são contados. Por exemplo, cada consoante hebraica tem uma numeração, tem um valor numérico. Isso é real, isso é verdade. Né? Então, por causa desse valor numérico, então, uma palavra que aparece em hebraico, o judeu vai contando o valor numérico dessa palavra devido às consoantes que aparecem nela. Então, se pega uma outra palavra diferente, que tem o mesmo valor numérico, ele faz conexão, tentando fazer pontes de sentidos, tá? Para a nossa forma de estudar a Bíblia, isso aqui não tem nada a ver, né? Mas para o judeu, eles levam a sério, sim, a gemátria, tá? Então, segundo a gemátria judaica, inclusive o valor numérico da palavra kushita, né? Kushit, em hebraico, equivale à expressão Saakani, Saakani, né? Que significa vistosa, ou seja, vistosa, bonita, né? Uma pessoa que chama atenção quando passa. Chama atenção pela beleza, né? Porque tem duas formas de você chamar atenção, pela beleza ou pela feiura, né? No caso aqui, pela beleza, claro. Por essa razão, o exegeta Rashi, que era um exegeta importantíssimo da tradição judaica, muito famoso, muito respeitado, o exegeta Rashi assevera que o termo cursita foi repetido para ressaltar que a sua beleza física era tão grande quanto as qualidades do seu caráter, identificando, portanto, a mulher cursita com Zípora. Tá? Isso aqui é uma forma de interpretação rabínica, tá bom? Que é uma forma como eles interpretam, de um modo geral. Apesar de haver uma certa força nessa interpretação, não encontramos unanimidade entre os exegetas judeus, né? Tem até uma piada, né, que no judaísmo eles falam que onde há 6 judeus, há 7 opiniões diferentes, né? Porque realmente não há consenso de modo geral. Essa anedota a gente pode até mesmo usar entre nós cristãos, né? Porque, de fato, onde há 5 pastores, há 6 opiniões diferentes, né? Bom, vejamos então quem são os expositores rabínicos dessas duas opiniões tão divergentes. De acordo com os exegetas Rashi e Ibn trata-se de Zípora, filha de Jetro, cuja beleza era reconhecida por todos, do mesmo modo que consta com a negritude de uma etíope. Ali, nesse caso aqui, a negritude da etíope, a gente precisa desvincular do modo como a gente percebe hoje essa questão de racismo, né, contra os negros, né? Claro que é uma questão de raça aqui, mas o povo de Israel via
caso essa mulher cuxita fosse mesmo negra, né, como eu imagino que seja, viu isso como beleza exótica, tá? E não de modo pejorativo, de modo racista para o lado negativo, né? Como nós conhecemos hoje nas sociedades ocidentais, né? Mas na época era uma beleza diferente, que de fato levava as pessoas a acharem bonita, né, essa beleza da mulher cuxita, se fosse esse o caso. Era de fato ser mulher negra, né? Rashban e Mibale Hatosafot, que são dois comentaristas judeus também, né? Citando crônicas, dizem que esta mulher era uma das rainhas da Abissínia, que Moisés tinha tomado como mulher durante a sua estadia de 40 anos naquele país, né? Então, ele segue aqui essa interpretação de que essa mulher cuxita possivelmente tenha sido a primeira esposa de Moisés, tá bom? Bom, observando ainda atentamente o primeiro versículo de Números 12, um pequeno detalhe salta à nossa vista. Essa mulher é introduzida de súbito no texto, ou seja, ela de repente cai de paraquedas ali. Por qual motivo? Provavelmente para indicar que Moisés contraíra um novo matrimônio, que é uma possibilidade, né? O que nos leva a uma terceira hipótese. A mulher cuxita era a segunda esposa de Moisés e não a própria Zípora ou mesmo a primeira esposa, né? Mas, na verdade, uma segunda esposa, porque ela, de repente, foi lançada ali no texto sem muita preparação prévia, né, no contexto. Entendemos que a reclamação não deveria se referir a Zípora, por ser ela a primeira esposa, e já estará acostumada à família de Moisés. Somente quando contraiu segundas núpcias, Moisés foi alvo fácil do ataque de seus irmãos, por parecer não ter agido com prudência em seu segundo casamento. Então aqui é uma hipótese também, né, que tem certo sentido. Né? Em geral, cristãos entendem a mulher cuxita ser a segunda esposa dele, tá? Mas, como a gente está vendo aqui, existem controvérsias. Por certo, Moisés não observara o pacto abraâmico quanto ao casamento de israelitas com estrangeiros. De fato, né, a lei que Deus havia dado para o próprio Moisés, né, era que não houvesse casamento com mulheres estrangeiras. Mas se for o caso de entendermos a mulher cuxita como a segunda esposa dele, Moisés teve então 2 casamentos com mulheres estrangeiras. A midianita Zípora e essa mulher cuxita que o texto bíblico não diz o nome, não revela o nome, tá bom? Então, é bastante complicado aqui, né? O Moisés ter se casado com estrangeiras, mas para pensar também, né? Moisés teve a sua criação inteira, a vida toda, antes de chegar ao deserto, né? Lá de Midian, para pastorear os rebanhos dos seus futuros sogros Jetro, ele tinha tido uma criação pagã egípcia, né? Então, não estava muito assentado no coração e na mente do povo. Provavelmente, né, no caso aqui, era um costume de não haver essa mistura, mas Moisés, então, acabou se misturando com essas mulheres de outras nações, né? Talvez até tenha sido essa a motivação pela qual Deus esteve dando a ele depois, mais à frente, a lei sacramentada ali, proibindo se casarem com mulheres de outras nações, tá bom? Então, seja quem for a mulher cuxita, etíope, tarbis, árabe ou midianita, Zípora, o fato em destaque era que se tratava de uma mulher estrangeira, o que dava certa razão à reclamação de Miriam e Arão. Né? Ou seja, de fato, era costume, embora ainda não colocado na forma da lei, porque Moisés ainda estaria produzindo as leis, né, que ele recebeu de Deus, mas aqui já era um costume tácito, né, de haver esse costume de não se misturarem com mulheres de outras nações, tá bom? Para preservar a própria... isso era, na verdade, uma situação de preservação da própria nação de Israel, né, da religião, da fé da própria nação de Israel em si, para que não, caso não se misturasse, estariam também se envolvendo com idolatria, com adoração de deuses pagãos. Isso era terrível, né? Então Deus
deu mesmo essa ordem muito cedo, né, para que o povo realmente estivesse levando a sério isso, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, só para ver os versículos aqui. Depois de vermos esses versículos, a gente vai, então, dar uma parada aqui, vou marcar onde paramos, para continuarmos na próxima semana, por causa do nosso horário que já está chegando quase ao final, né? Então, o texto de Gênesis 24, 3, 28, 1 também. 24, 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus, Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, né? Nós já lemos esse texto aqui no começo, né? Logo lá em Gênesis, ó, antes de haver lei. Já era um costume antigo, né, que o próprio Deus havia falado com os patriarcas. 28:1, Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, para preservar a fé, né? Zacarias 2:13, cate toda a carne diante do Senhor, essa aqui eu acho que está errado nessa essa passagem aqui, enfim. Mas já entendemos, né? Até 4:7, entendi. Então, a gente está entendendo aqui o quanto a questão do casamento misturado, casamento misto, era, portanto, algo condenável e algo que trazia problemas para o próprio Israel, tá? Então, eu vou dar uma paradinha por aqui, vou marcar aqui essa página 77, fácil lembrar, né? 77. E vamos então continuar na próxima semana, a partir daqui, ainda pegando um pouco dessa questão de estarmos tentando identificar quem era essa mulher cuxita, tá bom? É uma parte meio chata, meio técnica, parece que não tem sentido a gente estudar isso aqui agora, mas tem muito sentido sim. A partir daqui, esse vai ser o pontapé inicial do que vamos ver à frente, as questões que envolvem casamento e família, tá? E aqui fica como lição principal dessa passagem primeira aqui, a gente entender que é bom evitar casamento misto. Se você já é casado com alguém que é descrente, por exemplo, claro, não vai te fazer o casamento, né? Paulo disse que não era para te fazer, para manter o casamento. E a esposa crente certifica o marido e o marido crente certifica a esposa descrente, né? Isso aqui era uma relação que existia na própria cultura judaica do primeiro século lá, na época de Paulo. Agora, se você ainda vai procurar o casamento, se você é jovem ainda, amanhã velho será, não é? Se você ainda vai se casar, leve isso em conta. Não é? Isso serve até para relações comerciais. Você vai entrar em sociedade com alguém que é pagão, com alguém que não é cristão. Não é? Então, avalia direitinho, né? Para que você. Às vezes também não é só porque é cristão que é garantia de que vai fazer tudo certinho, que vai ser legal com você, que vai te amar de verdade. Nem sempre também é, né? Tem que avaliar primeiro se é cristão ou não. Depois, sendo cristão, vai avaliar a pessoa do modo pessoal, né? De modo como ela trata a mãe, o pai, trata a família, trata os outros, se é honesta, né? Então, tudo isso deve se levar em conta, avaliar bem antes de entrar no casamento, tá bom? E, além disso, tem uma questão que para no ar aqui, se a mulher era negra ou não, mas já de antemão, já dando spoiler, mesmo que ela seja negra, não, o problema aqui de briga, né, entre Arão, Miriam com Moisés, não era por questões racistas, pelo menos na questão de cor de pele, né, como nós conhecemos hoje na nossa sociedade. Não era por isso. Claro, era racista no sentido de ser a mulher de outro povo, né, de uma outra nação. Portanto, Moisés quebrou essa ordem de Deus de casamentos endogâmicos. Mas não por uma questão de cor negra da pele, porque não existia esse tipo de racismo naquela época. Tá bom? Pastor Anderson, agora é contigo. Fala, meu amigo. Querido, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade aí para poder fazer. Eu estava aqui lendo, né? Porque eu também estou acompanhando aí através do livro, né? Marcando as páginas. E eu achei interessante, né? Porque o que é aceito, né? Não que, pelo que eu pude compreender, e aí o pastor Davidson pode até me corrigir, mas olhando assim, as primeiras páginas que nós acompanhamos hoje,
o que é aceito é que não se trata de uma segunda mulher, né? A tradição vai começar a pontuar que é a mesma pessoa, É né? possível. É possível, eu acho que a expressão correta é essa. É possível que seja a mesma pessoa, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, se de fato é assim, for isso, então a gente comemos muita bola aí no passado, né? Em achar Né? que Moisés tinha, se, né, caso, né, digamos assim, por uma outra vertente. Não, o problema, né, de Moisés foi que casou com uma mulher negra, casou com uma estrangeira, né, que é uma outra questão aí também que o livro ele aponta, né, que independente se foi uma ou duas, o fato é que foi estrangeira. Sendo duas, as duas eram estrangeiras, né? Era As esse o duas problema maior. Esse é o problema maior, né? E, assim, uma coisa que eu fiquei pensar, né? Deus deu essa ordem de buscar dentro das próprias, né, do clã ali e tudo mais. Então, Davis, para pensar, né? Será que isso vai ter implicação nos dias de hoje, até mesmo se a gente for mal comparando e guardar as proporções da minha fala? Eu tenho o clã batista, eu tenho o clã presbiteriano e etc. Será que isso também pode causar alguma confusão? Será que isso também em algum momento pode gerar alguma situação equivocada? Pode. Por exemplo, eu conheço casais, até casais já há muito tempo casados, que, por exemplo, a esposa é batista e o marido congregacional. Conheci um casal assim, casal até de senhores já. E ela não abria mão de ser batista, de frequentar a igreja dela de origem, e ele não abriu mão de frequentar e atuar na igreja congregacional. Então, o que que acontece? Eles conseguiram levar, eles levaram bem. Até o marido já até faleceu, né? Acho que a esposa ainda é viva, ainda é viúva. Mas o fato é que eles levaram bem, eles conseguiram levar durante anos a vida assim. Mas é raro, né? Tem que ter um background de muito amor, de muita harmonia na família para poder combinar e conseguir levar assim. De um modo geral, dá problema sim. De modo geral, se o cara é pentecostal, né? O marido é pentecostal e a mulher é batista hiper tradicional, vai dar choque, entendeu? Vai dar choque. Ele vai gritar aleluia, ele vai querer gritar aleluia, ela vai querer que ele não grite, né? Então, fica meio estranho, né? Então, o ideal não é uma garantia de que tudo vai mil maravilhas, não é. Todo casamento tem seus problemas, tem suas fases, tem os seus problemas, né? Mesmo tendo uma harmonia muito grande, um amor muito grande no casal. Mas se você puder tirar obstáculos da frente, facilita a harmonia no lar, né? Já é uma área tão difícil de você conseguir harmonia, você vai criar mais problema, né? Para poder ter mais lutas ainda, não é sábio, né? Então, até nesses detalhes aí é preciso observar. E aí, assim, não sei se cabe essa palavra, né? A gente não pode achar que a exceção que Deus deliberou para um pode se tornar uma prática para É. todos. Exato. Por exemplo, o que provocou a ruína de Salomão? Mulheres estrangeiras. O que provocou a ruína de Sansão, o juiz antes de Salomão? Mulher estrangeira também. Uhum. O que provocou, o que produziu o pior rei da história de Israel? Acabe, casado com Jezabel. Ela que levou Acabe a ser o pior rei da história de Israel. Entendeu? Então é isso. A Bíblia é muito clara ao proibir esse casamento misto nesse sentido. Por quê? Porque ela sabe que o fator de trazer ruína para as pessoas que se metem nesse casamento misto, especialmente para a fé judaico-cristã, isso é um problema sério, né? Pode levar a pessoa a apostatar da fé.
Você vai compartilhar a vida com alguém, cara. Tem que saber escolher. Tem que ser sábio, não pode ser precipitado. Entendeu? Tem que escolher direitinho, porque você vai compartilhar a sua vida inteira com essa pessoa. Joia, joia. Então, queridos, olha aí, hein? Olha as dicas, olha as orientações, né, que a gente consegue perceber aqui. Número um, se está casado, não é? Queridos, continua orando. A mulher sábia edifica a sua casa. Ore pela conversão do seu esposo, ou ore pela conversão do cônjuge, que aí tanto estou falando tanto de homem quanto de mulher, né? Então, isso aí você não pode abrir mão. E em algum momento eu tenho certeza que Deus vai entrar com a sua graça e vai converter o coração dele e dela. Se Minha você sogra, que minha sogra, por exemplo, ela era casada com o marido que era descrente, né? Então, meu falecido sogro. Ele, então, era como qualquer homem descrente, né? Bebia, gostava de jogo, ele nunca traiu ela, mas gostava de jogo, bebida, era policial, né? Era policial rodoviário, então era aquele protótipo, né? De um homem policial, bronco, meio duro no Uhum. falar, enfim. Mas depois ela orou durante anos para a conversão dele. Sofreu durante esse tempo, né? Porque para uma mulher crente e ora para um marido não crente, tem que ter muita sabedoria e tem que também ter muita perseverança em oração. Mas depois de muitos anos ele se converteu, mudou radicalmente de vida, entendeu? Passou a ser mais doce, mais suave. E então ele partiu com Cristo, entendeu? Para a glória. Mas olha o tempo que ela levou orando por ele e tendo que ter uma força além do normal para poder fazer dar certo o casamento, né? Se você puder escolher já desde antes alguém que já tem a mesma fé, o mesmo propósito, vai ajudar bastante. É verdade. E não pegue uma regra, uma exceção, como se fosse uma regra. É, Aconteceu com o meu vizinho, então Deus também pode fazer. Não é assim que funciona, não. isso Né? aí. Ninguém pode garantir que a pessoa vai se converter durante o tempo. É uma Jó. aposta, né? Aposta que você vai se esforçar para ser um bom modelo para o seu cônjuge depois, quem sabe, se converter. Se você já é Exato. casado ou casada, não vai te separar por causa disso. Claro que não. Você vai ter que enfrentar a luta, né? Agora, enfrenta a luta com fé, que depois no final Deus acaba dando a vitória. Mas se não for esse o caso, a pessoa pode correr sem Cristo. Acontece muito também. A Uhum. pessoa ora a vida inteira para a conversão de alguém e a pessoa não se converte, morre sem Cristo. Aí a gente não tem muito o que fazer, né? Então, se você já puder fazer uma escolha melhor antes de entrar no casamento, melhor para a sua vida. Entendeu? Você vai evitar arrumar sarna para se coçar. E aí, Certo? queridos, como a gente diz aí no Rio, carioquês, a chapa começa a esquentar. Mas Pois começa a é. esquentar no bom sentido. Como assim? O pastor Davis, nas próximas aulas, ele vai começar a falar mais, né, pastor Davis, sobre essa questão, como ele deu spoiler ali, de algumas coisas que nós vamos pensar, provavelmente, algumas coisas que a gente aprendeu no passado. E isso não é bem assim, o caminho não é bem por aí, o caminho é É, por uma outra via. Eu quero então te convidar, né, te encorajar a voltar na próxima quarta-feira virtualmente, trazer um amigo, trazer um convidado, né, para que possa aprender, né, para que possa também saber dessas informações que são de muita importância. E não só isso. Se você quiser, e aí, hashtag fica a dica, olha aí, ó, da onde ele está tirando, mostra aí, pastor Davis, ó, a ética do casamento queridos, judaico. ética do casamento judaico. E vou dizer mais, hein? Tá vindo uma galera aí do Rio, tem um amigo do Rio que tá vindo para cá para o Espírito Santo. Agora, esta semana. Se você Eita, quiser adquirir o livro e chegar sem cobrar aí a questão do envio, essa semana. Peça para ainda hoje, isso hoje, aí. hein? Peça Mandou de ainda hoje, hoje. entre em contato. Entre em Pode, contato ainda pode entrar em hoje. contato pelo meu WhatsApp, 021 aqui do Rio de Janeiro, 998 58 5402.
998-585402. Combina direitinho com o pastor Aderson. Eu produzo tudo aqui, entrego para esse amigo dele e leva então para te entregar o livro, tá bom? Joia? Então, hashtag, ó. Beleza, 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 beleza pura. Não fique fora dessa. Um bom livro, um excelente livro, que vale a pena debruçar, ler. O pastor Davidson está dando um estudo, mas ele não está aprofundando, né? Mas se você quiser profundidade, está aqui, ó. Profundidade está aqui no livro que ele escreveu. Vou convidar o pastor Davis, então, para fazer a oração final, agradecendo pelos irmãos que puderam participar. Os irmãos, alguns precisaram, né, sair. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e o dia de hoje. Amém. Vamos orar então. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos em estar aqui, Senhor, em mais um estudo da tua palavra. Pedimos a ti, ó Deus, a tua bênção, para que possamos entender o que, de fato, a tua palavra nos fala sobre o casamento. As questões de ética, as questões que envolvem, inclusive, o relacionamento em família. Que a tua bênção, então, Senhor, esteja sobre nós, nos dando esclarecimento acerca dos valores que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Então, trata conosco, nos abençoa o nosso casamento, a nossa família. Nós assim pedimos a ti estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Até semana que vem, se Deus quiser. Shalom. Shalom, até mais.